dia, turminha, tudo bom? E aí, vamos aí aprender mais uma aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre concordância verbal e concordância nominal. Para isso acontecer de forma legal, de forma sadia, eu quero que você pegue o seu módulo de português, se acomode, pegue todo o seu material, dicionários à mão, tudo direitinho para a gente começar a nossa aula de português de hoje, que fala sobre concordância nominal e concordância verbal. Vamos lá? E aí, turminha, vamos começar a nossa aula de hoje, todos com o seu módulo aberto, na página 140, onde vamos falar sobre concordância nominal e concordância verbal. Você vai ver aí mais um cartão postal de algumas pessoas que visitaram o Cristo Redentor e mandaram esse cartão postal. Vamos observar? Vamos lá, turminha? Então, Fabiana e Leo visitaram, o pontinho lá do Rio de Janeiro, um ponto turístico muito lindo que é o Cristo Redentor. E depois que fizeram a visita, enviaram um cartão postal para Beatriz, para Bia. Eu queria que você observasse direitinho todos os dados desse cartão. Então, Fabiana e Léo escreveram aqui em seu cartão postal: Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Observe que o nome maravilhosa tem tudo a ver com o nome cidade. Cidade maravilhosa. Tem a ver com essa concordância nominal. Cidade, cidade maravilhosa. Se fosse, por exemplo, Rio de Janeiro é um lugar, não poderia ser lugar maravilhosa. Para ter uma concordância nominal, deveria ser Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. Vou te mostrar um outro exemplo. Por exemplo, Itacaré é um lugar muito famoso. O nome famoso tem a ver com lugar, tem a ver com Itacaré. A concordância desse nome famoso aqui, a concordância está unido os dois juntos, deixando com que o som da frase fique nota 10, fique bonito. Tem tudo a ver. Por exemplo, se fosse cidade, Itacaré é uma cidade muito, não poderia ser famoso, não poderia haver concordância nominal. Itacaré é uma cidade muito famosa. Mas como aqui está escrito Itacaré é um lugar muito famoso, está acontecendo uma concordância nominal. Não estamos trabalhando com verbal, estamos trabalhando com nominal. Vou te dar um outro exemplo. A praia da Ribeira em Itacaré é linda. A praia da Ribeira em Itacaré é linda. Linda tem tudo a ver com a praia. Olha a concordância nominal dos nomes. Praia com linda. Nós não estamos trabalhando com verbo. Como o verbo fez concordância, por enquanto aqui só o nominal. E a última frase que eu queria te mostrar em relação a essa concordância nominal é essa aqui, olha. As praias de Itacaré são maravilhosas. Observe que o artigo está no plural. Observe que o substantivo dessa praia, dessa frase, o substantivo dessa frase, praias, também está no plural. Então, para haver concordância, turminha, o adjetivo também deve estar no plural. Na página 141, você vai observar que para acontecer algumas concordâncias nominais, uma concordância nominal, muitas coisas têm que se unir, têm que concordar uma com a outra. A gente precisa mexer no artigo, a gente precisa mexer no pronome, a gente precisa mexer no adjetivo. Como a última frase que eu te mostrei, por exemplo, eu precisei mexer no artigo. Para colocar maravilhosas aqui tinha que ser as. Eu não podia colocar a praia são maravilhosas.
porque não ia ter concordância nominal nenhuma. Mexi no artigo, mexi no substantivo e ainda no adjetivo. Observe que praticamente tudo está no plural. É uma concordância nominal, certinho? Para a gente encerrar o assunto concordância nominal, eu vou te dar mais 2 exemplos. Por exemplo, aqui, eu sou inteligente. Observe aqui, olha, o pronome eu, inteligente adjetivo. Observem que estão no singular os dois, fazendo uma concordância nominal. Porém, se eu mudar o pronome do singular para o plural, como o caso de elas, eu não posso colocar elas são inteligentes. Preciso colocar com o S no final, fazendo a concordância com o pronome que está também no plural. Elas são inteligentes. Observem isso, tá? Bem, a gente não pode falar de concordância verbal se você tiver esquecido, você ainda não aprendeu as pessoas do singular e do plural em relação a pronomes. Vamos lá, olha essa tabela. Tia Cris faz essa tabela grande para que você acompanhe. Vamos trabalhar primeiro com as pessoas do singular. Vou deixar assim para você ver. Então, a primeira pessoa do singular é o pronome eu. A segunda pessoa do singular, o pronome tu. A terceira pessoa do singular pode ser ele ou ela. Vamos agora para as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Para a gente trabalhar a concordância verbal, a gente precisa saber se a pessoa é do singular, do plural, para a gente conseguir produzir o verbo, produzir os adjetivos, tudo referente a ela. Tia Cris aconselha você a ter uma tabelinha dessa, pelo menos no seu caderninho ou no seu livro. Seria legal se você pudesse, né? Talvez dar pause no vídeo, copiar, para a gente não ter essa dúvida depois quando a gente começar a mexer com as frases e com a concordância verbal. Vamos aos exemplos? Olha aí, ó. Eu viajei ontem. Observe que o verbo, concordância verbal, o verbo está concordando com o pronome eu. Eu viajei. Tem uma concordância verbal. Se tivesse eu viajaremos ontem, não tinha concordância verbal. Não concordam entre si, não combinam. Então, eu viajei ontem. Nesse caso aqui, é a primeira pessoa do singular. Mais uma frase. Ele viajará amanhã. Observe que o verbo está combinando perfeitamente com o pronome ele. Ele viajará. Estão vendo? E nossa última frase. Nós viajaremos amanhã. Quem se lembra dessa pessoa? Quem se lembra do verbo? Olha o tempo. Então, vamos analisar. Analisando aqui, nós, plural, primeira pessoa, combinando com o verbo viajaremos. Estão vendo? Tem muita criança que fala nós viajou. Pensa. Ah, tia, é jeito de falar, mas não é legal, a gente precisa melhorar o nosso vocabulário. Nós viajaremos amanhã. Certinho? Quando você for fazer suas atividades do livro, tem algumas concordâncias verbais que te dão até algumas dicas, alguns verbos para você preencher de modo correto, só que você tem que saber qual é a melhor concordância verbal, certinho? Então, em relação às nossas atividades, você vai observar novamente o cartão de Fábio e Leo, responder as questões da página 141,
observando quais foram as palavras que ela precisou mudar para conversar com Bia, que foi a moça que recebeu o cartão postal. Observe o gênero, porque muitas vezes precisa estar no masculino ou no feminino para combinar, como a gente já conversou aqui. Lembra? Itacaré é um lugar maravilhoso. Itacaré é uma cidade maravilhosa. Na página 142 você vai fazer algumas atividades sobre concordância nominal. Tem um texto muito legal para você ler e responder. E na página 143 a gente vai falar mais sobre concordância verbal. Certinho? Você preenche, analisa, vê os verbos que combinam mais. E amanhã a gente volta com as correções. Qualquer dúvida, volta novamente à aula virtual. Pode passar um zap para a tia também naquele horário combinado. E a gente vai tirando as dúvidas, certinho? Sucesso, galera! Se esforcem, estudem. Tá com dúvida? Fala, pergunta, porque essa semana, na outra e ainda mais algumas que virão, até a gente ter, né, uma resposta positiva em relação à volta às aulas, a gente vai continuar aqui com as aulas virtuais. Então estudem, se esforcem, porque nós estamos fazendo o possível para continuar fazendo o nosso trabalho, mas precisamos muito da parceria sua de casa, do papai, da mamãe, se puderem ajudar, porque tem alguns que estão trabalhando, tá bom? Então continue assim firmes com esse compromisso, que eu tenho certeza que vocês são, ó, nota 10 e vão vencer tudo isso, essas etapas de conhecimento, certinho? Até amanhã com mais uma aula virtual aqui da Cirandinha para você. Um beijo!